O isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus tem revelado uma triste realidade: o aumento dos casos de estupro de vulnerável. Em Macaé, no litoral norte do Rio, não é diferente. Uma menina de 6 anos foi abusada sexualmente por um idoso de 66. O que deixa o caso ainda mais trágico é que o homem é ex-companheiro da mãe da criança. Essa criança, na infância, ela vai ter uma dificuldade, muitas vezes, de se relacionar, ela pode apresentar algum comportamento sexual inadequado para a idade, uma fala um pouco mais sexualizada também, que não compete para a idade, né? E aí depois a gente tem na adolescência, se esse abuso aconteceu na infância ou se está acontecendo na adolescência, isso também pode trazer transtornos do tipo uso de drogas, né, essa coisa da falta do limite, o adolescente que quer extrapolar todos os limites, um quadro depressivo, um quadro grave de ansiedade. Então, é um adolescente que muitas vezes vai se automutilar, né, vai ter uma dificuldade em relação à sexualidade também. Nas imagens, o flagrante do abuso, o idoso aparece fazendo carícias e beijando a vítima. Em depoimento à polícia, a mãe da criança informou que não suspeitava da atitude do idoso. A psicóloga afirma que é importante que os pais fiquem atentos ao comportamento das crianças e que o diálogo é fundamental. Os pais precisam estar muito atentos ao que acontece ao redor dos seus filhos e eles precisam tentar, ao máximo, desde a primeira infância, desde sempre, dialogar com seus filhos. Né? Então, assim, o diálogo ele precisa ser cultivado dentro das famílias e a observação dos filhos sem minimizar a mudança de comportamento da criança, sem minimizar uma queixa da criança. Né? Então, assim, esteja aberta a ouvir, mas esteja atento também observando. O caso da menina de 6 anos é acompanhado pelo Conselho Tutelar da cidade. A gente não tem um quantitativo aqui para te passar, porque a sede está fechada desde o decreto municipal, mas a gente tem atuado 24 horas por dia, 7 dias por semana, através do telefone, tem ido aos locais das denúncias e esses casos vêm aumentando na cidade consideravelmente. De acordo com o conselheiro, por causa da pandemia, as crianças têm ficado mais vulneráveis e passado mais tempo perto dos abusadores, que, segundo especialistas, geralmente são do meio familiar ou próxima família. Quando não é um familiar, é um amigo mais íntimo, é um vizinho, e isso facilita devido às crianças estarem mais tempo em casa. Então, os pais eles têm que se manter vigilantes, né? É necessário que se tenha um diálogo constante com os filhos. É lógico que deve se preservar a idade própria. Você não vai falar com uma criança de 3 anos, de 5 anos, igual você fala com um adulto, né? Sobre as questões sexuais. Mas é necessário que você converse com seu filho, sim. Papai e mamãe apresente aos seus filhos o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, que ele deve sempre confiar nos pais, né? E principalmente, numa outra vertente, os pais estarem atentos às questões comportamentais da criança. Segundo os registros do setor de assistência social da Delegacia de Macaé, a maior parte das vítimas de estupro de vulnerável é formada por crianças na faixa etária entre 7 e 12 anos. A maioria delas, cerca de 80%, são do sexo feminino. De acordo com o Atlas da Violência 2018, estima-se que ocorram em torno de 500 mil casos de estupro por ano no Brasil. Cerca de 70% das vítimas são crianças e adolescentes. Mais de 80% dos abusos ocorrem até os 14 anos de idade, principalmente entre 5 e 14 anos. As meninas representam 85% das vítimas e 51% são negras. Os dados apontam ainda que os abusos acontecem principalmente dentro de casa. Para crianças até 13 anos, 67% dos agressores são parentes próximos ou conhecidos, como pais, mães, padrastos e irmãos. Já para adolescentes, prevalecem casos com autor desconhecido, que representa 32,50% dos casos, e amigos ou conhecidos, que somam 26,09%. A Polícia Civil trabalha na elucidação dos crimes. O idoso, flagrado cometendo abuso sexual,
foi preso e transferido para o sistema penitenciário. É comprovado através de vídeo e a testemunha presencial em que o ato só não se prolongou mais por a intervenção do vizinho, que percebeu essa ação suspeita, passou a gravar e logo em seguida interviu. Nós temos bastante casos de estupro de vulnerável e, como eu volto a falar, muitas das vezes, ou quase que na totalidade, por pessoas muito próximas da família, em que ao tomar conhecimento de qualquer tipo de conduta de alguém, que essa criança demonstre algum comportamento que possa configurar uma ação de estupro, é que nos procure a delegacia, porque nós temos aqui pessoal aqui que já está bem treinado, bem acostumado a trabalhar com esse tipo de crime, que não temos o ideal, mas fazemos o possível para acolher essas famílias, acolher essas crianças, para que nós tenhamos ali um resultado, um processo e uma condenação ao final. Como aqui nós temos já vários pedidos de prisão e prisão de pessoas por esse tipo de crime.